sabe, está lá na convenção junto com o Lucas, né? Estamos felizes pela vida do Lucas, né? Vai ser elevado pastor, né? Agora tem que mudar o tratamento, né? Pastor Lucas, né? Não é o Lucas, é o pastor Lucas agora. Vai ser ungido ao obreiro, né? Vai estar auxiliando, já praticamente vai oficializar aquilo que ele já vinha fazendo, né? E a gente agradece pela vida do Lucas, a Deus, porque ele tem sido muito usado, né, nessa igreja para falar conosco. Eu sou liderado dele e eu me admiro, né? Eu falo, comento com os irmãos, pela pouca idade que ele tem, como ele tem sido usado nas mãos do Senhor desde já há muito tempo, né? Eu conheço faz pouco tempo, ele já vem sendo usado. Amém? Quem está feliz pela vida do Lucas? Amém? Glória a Deus. Depois a gente vai orar por ele, né? Para que ele seja mais usado ainda, né? Não sei se futuramente ele vai estar nessa igreja ou em outra igreja, só o Senhor sabe. Mas enquanto ele estiver aqui, que ele possa ser grandemente usado nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. E agora, a incumbência muito grande que o pastor deixou na minha mão, essa responsabilidade de falar das coisas do Senhor. E eu quero neste momento que você feche seus olhos, porque você disse ao Senhor, você cantou agora há pouco, me leva onde eu posso ouvir a sua voz, Senhor. E a voz do Senhor vai ser falada através da palavra. Eu sou apenas um vaso, né? Muitas vezes tenho minhas falhas, como você tem também. Mas durante essa semana eu orei, pedi essa palavra. Engraçado até que o Marcos falou sobre a escola dominical, estava falando sobre os 4 pontos da doutrina quadrangular. E hoje a gente vai falar em especial sobre a volta de Jesus. Então feche seus olhos, vamos orar. Que a partir deste momento você abra seus ouvidos espirituais, esteja atento naquilo que Deus quer falar com você, naquilo que ainda há de ser mudado na sua vida, através da palavra. A palavra vem nos moldar, vem nos confrontar, e ela vai falar com você em nome de Jesus. Peça isso em nome de Jesus. Senhor Deus, diante da tua presença, ó Pai, eu coloco a minha vida, a vida da tua igreja. Diante de ti, Senhor, está a tua palavra que é a verdade, a tua palavra que não muda, é imutável, a tua palavra que vai se cumprir um dia, Pai. Em especial nesse capítulo 24 de Mateus, onde o Senhor diz que vai voltar para buscar a igreja, e que haveria muitos sinais, e esses sinais já estão acontecendo. Senhor Deus, que nessa noite, Pai, o coração nosso seja aquecido pela tua presença, seja transformado pela tua presença, e para que nós possamos estar aptos para o dia encontrar com o Senhor. Senhor Jesus, entrego a ti essa palavra, a minha vida e a vida da tua igreja, para a honra e glória do Senhor que eu te peço. Espírito Santo, seja conosco hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia? Amém. Pega na sua mão Mateus capítulo 24. Mateus 24. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Meditamos na palavra, na leitura. Título da mensagem aqui: a grande profecia do Monte das Oliveiras. Mas o que eu quero enfatizar para a igreja hoje é o versículo 12. O porquê do esfriamento de muitos hoje pelo amor do Senhor. E a gente vai ver algumas causas. Mas é importante ler o capítulo inteiro, a partir do 24, algumas coisas que Jesus nos ensina. Acontecimentos que virão antes da vinda dele. Diz assim, 24, versículo 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos, para mostrarem a escritura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando será essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos.
Ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e vos matarão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então muitos se escandalizarão, trairão e aborrecerão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os agentes, então virá o fim. Versículo 12, repetindo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o que acontece? Esfriará. Amém? Feche suas Bíblias. Irmãos, Mateus 24, Jesus se encontra ali, saindo do templo com os discípulos. E os discípulos ali admirados até com a grandiosidade do templo. Eu imagino até em algumas obras, algumas fotos, algumas imagens que uns colocam aí, como era o templo naquela época. Eu imagino que seja muito bonito, né? Se alguém já viu aí na internet, algumas imagens aí. E os discípulos admirados, né, com a beleza do templo. E Jesus, ele está preocupado com o templo, ou com as coisas aqui passageiras deste mundo. A mensagem dele é de um reino vindouro. Ele veio trazer a salvação, veio trazer uma nova era, uma era de paz, de alegria, porque ele sabe que o mundo já hoje vive em trevas. Então ele veio resgatar as pessoas para ele novamente. Os discípulos ali, admirados com essas coisas. E Jesus falou: não vão ficar pedras sobre pedras. Isso aqui tudo vai passar um dia. E os discípulos ali, né? Mas quando será que vai acontecer isso? Talvez hoje na sua vida você talvez pense: quando Jesus vai voltar? Você imagina, mas quando será isso? Jesus falou, e hoje está falando para nós: quando será que ele vai voltar? E Jesus, o profeta de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele lança essa revelação. Ele fala: cuidado, que nos últimos dias virão alguns falando em meu nome. Acautelai-vos, porque muitos vão te enganar, muitos, até os meus seguidores, dizia a palavra de Jesus falando. Também vocês vão ouvir guerras e rumores de guerras. Hoje, se você assistir a televisão, aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, antes era mais no Rio de Janeiro, hoje a gente vive uma guerra aqui no estado de São Paulo. Talvez você não está lembrando, mas se você assistir o noticiário, você vai ver, hoje a guerra do bandido contra a polícia, Antes de sair para cá, eu ia à televisão e tem um noticiário nessa guerra aí. Acho que essa noite em São Paulo foram 13 mortos, Praticamente está morrendo um policial por dia. Então é algo que a gente pode trazer. Quem imaginaria que um dia, irmão Cláudio, aqui no Brasil estaria acontecendo uma coisa dessa? Lugar mais próximo, Rio Claro, São Carlos, policiais mortos. Uma guerra. Então Jesus, ele alertava para essas coisas. E cada vez que eu vejo isso, e cada vez que você pode olhar a palavra e confrontar o que está acontecendo no mundo atual, no nosso Brasil, que outrora a gente vivia numa paz tão tranquila aqui, e a gente vê essas coisas acontecendo. Então Jesus, ele alertava, ele nos alerta que isso ia acontecer no final do tempo. Então isso é um indício de que Jesus está perto. Fala para o seu irmão: Jesus está próximo. Amém? Jesus está próximo, os sinais estão aí. Outra coisa: se levantará nação contra nação. Isso há muito tempo já vem acontecendo. Vários conflitos entre nações, estão querendo dominar Israel.
muitas pessoas estão saindo da presença de Deus. E eu analisando essa passagem, esse texto, e com muito pesar no meu coração, porque quando a gente começa a trabalhar na obra de Deus, começa a visitar outras pessoas, escutar a história de outras pessoas, nós podemos ver quantas pessoas que outrora estavam na presença de Deus e deixaram o seu amor esfriar. Mas existem umas causas para isso. E eu quero falar para você de algumas causas, dentro da palavra de Deus, que muitas pessoas que outrora estavam na presença de Deus, hoje não mais estão. E muitos talvez hoje aqui, talvez você se encontre assim, irmão, eu não estou lá, eu não estou totalmente frio, mas eu estou sentindo que alguma coisa está esfriando no meu coração. E essa mensagem em particular, eu quero trazer para você. E no final dessa mensagem eu quero que você medite sobre 4 causas que causam esfriamento na vida espiritual de uma pessoa. A primeira causa é o pecado. Vamos lá abrir a Bíblia em Isaías 59, versículo 2. O pecado é a primeira grande causa que separa o homem do Senhor. Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto, para que não vos ouça. O problema do pecado não é coisa séria. Outrora as pessoas que estavam buscando a Deus, e talvez hoje, se você está aqui, e você se encontra numa situação em que você sente que algo não está legal espiritualmente com você, porque você praticou algo, ou porque você fez algo que desagradou a Deus. E o pecado, meu irmão, ele surge assim, ele é sutil, principalmente na vida do cristão, tá? Na vida do cristão, ele vai lá, ele joga um pouquinho ali do fermento dele, da massa, né? A massa ali, do pecado, assim, quando você vai fazer o pão, né? Imagina só você fazendo o pão. Quando você coloca a massa, passa no ponto, ele vai esticando cada vez mais, vai aumentando. E assim na vida daquele que está dando liberdade para que o pecado entre na vida dele. É como uma massa que vai expandindo. É como uma sutileza. E isso afasta a pessoa do coração de Deus. Jesus aqui, o próprio Deus, o profeta, falando que as iniquidades nos fazem separação de Deus. E quando o pecado entra no coração da pessoa, e ele não confessa esse pecado, causa uma separação. E na vida do cristão assim, se ele dá liberdade, o pecado, ele vai te liberando do pecado, aquilo vai entrando, e cada vez mais ele vai se afastando. E consequentemente, ele vai se esfriar na fé. Ele vai se afastar do amor de Deus. Interessante, até lendo sobre essa passagem, e também vendo um documentário na internet sobre cientista da NASA. Eles descobriram lá no espaço, anteriormente eles tinham uma grande preocupação, depois do surgimento do mundo, né, do Big Bang lá, através da gravidade, eles achavam que os mundos, as estrelas, os planetas, através da gravidade, eles iam se atrair e poderia acontecer choques entre estrelas, choque entre os planetas. Mas nos anos 90 para cá, né, os cientistas eles levantaram agora o último telescópio, o Hubble, não sei se é fala assim, até não sei falar, telescópio ou satélite. E eles começaram a observar uma energia que está acontecendo no espaço. E essa energia, uma energia misteriosa, até que eles denominaram de energia escura, está acontecendo o inverso daquilo que eles imaginavam há muitos anos atrás. Em vez dos planetas estarem se ajuntando,
como eles achavam que a gravidade ia acontecer, essa energia escura, o que ela está fazendo? Um processo inverso. Está afastando os planetas, está afastando as galáxias, está afastando as estrelas. E uma das consequências aí, que os cientistas se preocupam, é que com esse afastamento, esse crescimento dessa energia, a nossa Terra, o Sol, a Terra, as estrelas, vão começar a se separar, vão começar a se distanciar. E o resultado disso, até depois para trazer essa mensagem, é que a Terra, através desse distanciamento das estrelas, do Sol, ela vai esfriar e vai se tornar um local muito escuro. Até o cientista, ele fez até o comentando sobre a massa, as irmãs que fazem o pão aí sabem muito bem. Ele até mencionou a massa, o pão, como se você fazer um panetone, amassar ele certinho, bem justinho, colocar lá a uva passa, as frutas cristalizadas, quando você amassa ela e você coloca dentro, você percebe-se que ela está bem juntinha, uma próxima da outra, uma fruta perto da uva, e quando se coloca mais fermento, o que acontece? A massa começa a expandir, as frutas cristalizadas que estavam perto da uva passa começam a se expandir, começa a ficar distante uma da outra. Assim, meu irmão, é o pecado. O pecado na vida de uma pessoa. Quanto mais ele vai entrando, mais ele vai afastando você da luz do Senhor, e mais a pessoa vai se tornando fria. Não podemos deixar. Se alguma coisa talvez esteja te incomodando, é preciso confessar para acabar com esse problema. E você não se tornar uma pessoa fria e indiferente às coisas de Deus. E o principal é estar preparado, porque Jesus falou que Ele viria. E um dos sinais para a gente saber é que isso vai estar acontecendo. E ao seu lado isso pode estar acontecendo. E talvez na sua vida isso pode estar acontecendo. É algo sério. Segunda causa, essa energia escura, ela nos separa. E outra causa que ela gera na vida da pessoa que separa ela de Deus, é a decepção e a falta de perdão. Encontramos muitas pessoas hoje, e muitos você conhece, se você conversar: irmão, eu estou decepcionado com a igreja de Jesus. Irmão, eu estou decepcionado com o pastor. Talvez você tenha falado: eu estou decepcionado com o pastor Pedro, ou com o pastor fulano de tal, ou com o irmão fulano de tal. Pessoas decepcionadas. As pessoas que elas decepcionam com uma situação, não liberam perdão para aquele que magoou a pessoa. Muitas vezes as pessoas se intitulam pastores, irmãos, como se diz, a perfeita perfeição do Senhor na terra. E não é bem assim, Muitas vezes talvez eu possa falar alguma coisa que te desagrada, o irmão pode falar alguma coisa, e a gente tem esse cuidado até quando a gente está evangelizando outros, de explicar para as pessoas: olha, irmão, se você está na igreja, não olhe para os defeitos das pessoas, para você não decepcionar, porque nós somos falhos. Então a decepção e a falta de perdão torna as pessoas frias e distantes de Deus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 15, Jesus nos dá uma aula sobre o que é o perdão. E também lá em Mateus 18, do 32 ao 35. Mas eu quero que você abra Mateus 6, 15. E Jesus ensina sobre o perdão. Mateus 6, versículo 15. Olha que Jesus fala sobre o perdão. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará vossas ofensas. É necessário que nós aprendamos a perdoar. Porque se nós não perdoamos, o Espírito de Deus, a energia
irmão, o que é isso? Egocentrismo. Aquele indivíduo que ele prioriza a si mesmo, os seus desejos, sem se preocupar com os seus semelhantes, nas necessidades dele. E uma das coisas que vem ajudando no homem gerar esse egocentrismo, né, se você perceber um pouquinho, no mundo que nós vivemos, chama capitalismo. O capitalismo gira em torno de que você tem que adquirir bens, que você tem que ser bem sucedido. Não é que isso é errado, irmãos. Você tem que buscar o melhor para a sua família. Mas o que acontece hoje em dia é que muitos, quando recebem, se conseguem alcançar objetivos, ele não satisfaz porque vem curtido na mente dele. Olha, se você tem uma BMW hoje é o carro da moda, é o Camaro amarelo, né, irmão Paulo? É o Camaro amarelo. Então você tem que lutar, você tem que ganhar. E nem que para isso você tenha que pisar em outras pessoas. E nem que para isso você não precisa ajudar outras pessoas. O egocentrismo torna o coração da pessoa fria com relação ao nosso próximo. Temos que tomar cuidado, igreja. Porque muito se é pregado hoje. Não é que você não pode ter, mas se você ter, não seja avarento ou orgulhoso. Lá em 2 Timóteo 3:2, versículo 5, nós vamos ouvir esse complemento daquilo que eu estou pregando para você nessa noite. Os homens que surgiriam através desse egocentrismo. Lá no final da Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, do 2 ao 5. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Porque haverá muitos homens amantes de si mesmos. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, e até meditando nessa passagem, a gente não pode ser amante somente dos nossos interesses. Devemos também praticar aquilo que Jesus ensinou, de poder levar esse amor ao próximo. Também tornamos, Senhor, como o Senhor acha que nos tornamos pessoas indiferentes, frias, quando só pensamos em nós, quando não discipulamos, quando não evangelizamos. Que não seja a igreja do Senhor, assim como homens aí no mundo, amantes de si mesmo, sem preocupação nenhuma com a causa do Evangelho. Outra causa, e essa última, que eu quero comentar com os irmãos, a energia escura também, que predomina muitas vezes na vida da pessoa, do marasmo espiritual. As pessoas vêm para a igreja, se convertem, mas com o tempo, elas deixam as coisas de Deus por outras coisas. As pessoas vêm para Jesus, não se preocupam em se envolver com as coisas espirituais, não se preocupam em crescer na presença de Deus. E a consequência com o tempo é que as pessoas vão começar a se esfriar e se afastar de Deus. E meditando sobre isso, eu penso hoje na igreja de Jesus, que muitos estão hoje na igreja, mas não fazem mais a obra do Senhor, que outrora fazia. Muitos estão na presença de Deus hoje, vêm aos cultos, até vêm, com boas intenções,
mas muitos vêm apenas para praticar o rito. E se você está aqui nessa noite, mais um alerta, para que o seu coração se esfrie na presença de Deus. Não fique acomodado no seu lugar. Não fique. Tem sempre um lugar na obra de Deus para você fazer. Amém? E este recado é para você, meu irmão, que está na igreja, principalmente esse último. Talvez hoje você não está pecando. Talvez hoje você não é uma pessoa que, como outros, vive somente para si, pensa em riquezas. Talvez hoje você é uma pessoa que sabe perdoar. Talvez hoje você é uma pessoa que está na igreja, mas que pouco faz pelo reino de Deus. E que isso vem incomodar o seu coração também. Porque Jesus, ele disse que aqueles que estivessem frios na presença de Deus, não praticando aquilo que ele ensinou, sendo amante de si mesmo, aqueles que não se aprofundassem, aqueles que vivessem na mornidão, como diz Apocalipse 3:16, no dia da vinda dele, ele ia vomitar. A vinda do Senhor está próxima. E Jesus quer sacudir a igreja do Senhor. Amém? Diga assim: eu quero ser sacudido pela presença do Senhor. Eu quero fazer a vontade de Deus e não a minha. Diga assim: Senhor Jesus, afasta de mim todo esfriamento, toda energia que me afasta de Ti. Senhor Jesus, me ensina a Tua vontade e que eu possa fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir.